Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário aqui na Vale TV. A partir de agora, vamos falar de esporte. Vamos dar uma repassada assim na semana, o que aconteceu, o que vai acontecer e também os nossos convidados, porque como a última segunda-feira do mês, você sabe, é consagrado ao punhobol. E o pessoal está vindo direto da Europa para o programa. Os caras vieram, estavam na Europa, interromperam, né, a excursão deles para vir falar aqui no programa, e isso é muito bom. Tivemos sábado à tarde a sequência da Copa Caçapava, onde o Novo Hamburgo foi até o estádio do Zequinho, Passo da Areia, na grama sintética, e buscou o empate de 1-1. Novo Hamburgo saiu perdendo e buscou o empate 1-1, portanto, Novo Hamburgo em 2 jogos já venceu um e empatou o outro. 4 pontos em 2 jogos disputados. Tivemos também um empate entre a Igrejinha e o Aimoré. O Igrejinha continua liderando o grupo. O Novo Hamburgo está em segundo lugar do seu grupo. Tivemos a sequência do Campeonato Brasileiro no final de semana e o Grêmio mais uma vez marcou o passo, jogou uma partida excelente, mas ganhava de 1-0 até o finalzinho do jogo e deixou que o Robinho entrasse e fizesse o gol do empate, o que tirou 2 pontos importantíssimos do Grêmio, que realmente vai fazer falta lá no final da competição. Enquanto isso, o Internacional foi ao Recife, né? E continuou naquilo que tem feito todos. Agora já são, não sei mais, 14. O pessoal já está afinado, 14 jogos no Campeonato Brasileiro sem vitória. E lógico, um time que não ganha 14 jogos só pode aparecer na zona de rebaixamento. O Internacional hoje é o 17º colocado, quer dizer, está 2 posições na zona de rebaixamento. Ele dá uma folguinha no meio da semana para o Campeonato Brasileiro e vai jogar contra o Fortaleza aqui no Beira-Rio, pela Copa do Brasil. Lembrando que o Grêmio jogou semana passada pela Copa do Brasil e ganhou do Atlético Paranaense lá no Paraná por 1-0. Então, está aí a situação. Mas, lógico, isso aqui nós vamos durante a semana falar mais, vamos falar em classificação, vamos falar as possibilidades de cada um, né? E o Grêmio, que também, olha, eu não trouxe a minha lista hoje, mas na minha lista aumentou mais um, acertei mais um. O Jeromel, que eu tinha posto na lista, que deveria ser convocado, o Jeromel está convocado. Cortaram um jogador lesionado, está aí o Jeromel, foi chamado, já viajou, já está junto com a delegação, ao lado do jogador, do goleiro Marcelo Grois, e também o Bolanhos também, 3 jogadores do Grêmio, por isso que o Grêmio pediu para não jogar domingo, dia 4, contra o Botafogo no Rio de Janeiro, porque está sem 3 jogadores servindo as suas seleções. A CBF hoje já mandou o recado e não aceitou. O Grêmio joga sim no domingo, que não terá rodada por causa da seleção brasileira, só os jogos atrasados é Fluminense e Figueirense, Grêmio e Botafogo, os 2 jogos que ainda não foram realizados do primeiro turno. Então, os únicos jogos que vão acontecer para o Campeonato Brasileiro. E aí depois, na semana que vem, dia 7 de setembro, sim, rodada completa com todos os jogadores. Mas, olha só quem está aqui, o pessoal veio da Europa, especialmente para falar no programa. É isso mesmo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tranquilo? Bem, tranquilo. Diz que ia na Europa, dar um pulinho lá, mas já voltava. Já voltamos. Já voltaram? 25 dias, jogando quase todos os dias. E trouxe gente da Europa. Trouxe gente Quer da dizer, Europa. os reforços da Europa que reforçaram o nosso time, a nossa seleção, veio junto. E está aí no programa para falar um pouquinho dessa experiência, o que é jogar 3 meses no Campeonato Suíço. Bom, é o Alfredo, isso? O Alfredo que, no último programa nosso do Punhobol, já que o pessoal estava viajando, veio a diretora e o diretor, né, o esposo, que
São os pais do pais do Alfredo. Alfredo. E agora veio o Alfredo, então, aqui. E daí, Alfredo? Agora estou de volta. Está de volta. Mas veio para ficar ou veio só para dar uma... A princípio eu vim só de férias mesmo. de férias? Férias e volto. Muito bem. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho como é que foi a competição lá na Alemanha, porque tinha, além do campeonato mundial, depois tinha inauguração de arena, tinha mais alguns torneios lá que vocês iam aproveitar para jogar, já que estavam por lá, né? Nós participamos do Mundial Juvenil, lá com a seleção brasileira. Ficamos com a medalha de bronze, né? Perdemos para a campeã Alemanha na semifinal, uns jogos disputados em melhor de 7 sets. Estávamos ganhando 3 sets a 2. Né? Poderíamos ter matado 4-2, mas não deu. Nosso atacante sentiu a lesão, teve que sair. Né? Mas mesmo assim fizemos um bom jogo, perdemos 4-3. E depois fomos para a medalha de bronze na disputa com a Suíça, ganhamos 4-0, né? E viemos com a medalha da Suíça. Não é a medalha que queríamos, não viemos com medalha. Mas veio a medalha. Mas veio a medalha. É a medalha. Eu fiz uma brincadeira com vocês, é sempre assim. Quando se é o quarto colocado, a gente fica pensando assim, pô, por que nós não fomos o terceiro? Né? É o que o quarto colocado está pensando. Vocês foram medalha de bronze, não era bem que nós queríamos, era a prata ou o ouro, mas veio o bronze. Então sempre é assim, né? Peso na bagagem. E acontece. E aí depois do campeonato ainda ficaram uns dias lá para disputar algumas competições? Aí nós disputamos os pouquinho mais torneios. perto ali. Disputamos torneios na Alemanha, na Áustria e na Suíça, os grandes torneios, né? E para nossa surpresa fomos melhor do que pensávamos, já que porque nós somos com uma equipe infanto-juvenil. Nosso único adulto era o Alfredo Becker, nosso conhecido Pilha, né? E fizemos belas apresentações, fizemos a final, né, do torneio Iona, um torneio grande, tradicional, e foi uma final brasileira. A final foi ginástica, né, o nosso time infanto-juvenil, contra um combinado sul-brasileiro, né? Foi um jogo muito bonito, né, que foi para o terceiro set, né? Tivemos o set ball, né? Não deu, mas ficamos muito contentes de ter chegado pela primeira vez num torneio grande dessa envergadura, chegar na final, né? Depois fizemos... Isso abre portas para outros convites para outras competições. Convites. Nós praticamente jogamos os mesmos torneios do ano passado, né? E com um salto de qualidade muito bom. Perdemos 3 jogos por 1 ponto, contra equipes adultas, né, da Áustria, da Suíça e da Alemanha, né, que assim nos deixou bem confiantes quanto ao futuro dessa equipe. Né. Tem a crescer esse time. Está no caminho certo. Né. Nós levamos um atleta de 15 anos, né, até o Alfredo, que está com 21 anos. Puta, tá velho, né? Putz, como tá velho. Jogando né? com gente anos, de 25, 30 mais anos, quer dizer... Foi uma boa apresentação da ginástica, né? As portas estão abertas. É só a gente conseguir fazer promoções, que nem essa que está na tua frente na mesa, do nosso costelão de 20 de setembro. Né? O costelão farroupilha, do punhobol, que já é uma tradição. Que essa mesma equipe que foi à Europa aí, vai ter que ir para o Chile, né? A despesa é patrocínio, né? Então temos que fazer promoções para ver no Campeonato Sul-Americano se a gente consegue chegar a uma fase final com essa equipe jovem. Vai ser difícil, mas vamos treinar. Tem tempo, é em novembro, né? Para isso nós convidamos o pessoal que prestigiou a Noite das Massas. Nós estávamos na Europa, mas ficamos sabendo que no dia 25 foi muito bom. Todos os cartões vendidos, muito trabalho pelos departamentos, pelos pais. Nós temos um grupo de pais muito forte no departamento, está nos apoiando. São os pais que vão fazer o costelão, os atletas vão vender os cartões podem ser adquiridos com os atletas. Eu passo para ti esse aqui, para tu conhecer de perto o nosso tradicional costelão. Esse é teu. Muito obrigado. Então, vou ter que fazer esse sacrifício aí. Ó. A Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, Costelão Farroupilha do Punhobol, que já é uma promoção tradicional, dia 20 de setembro, ó, uma data significativa, né, para nós gaúchos.
a 25 por pessoa. O cardápio é costelão, aipim e salada. E a salada, né? Vamos dizer, veio lá... Sem agrotóxico. Veio lá da chácara do nosso amigo. Só adubo de minhoca. Então, tem que trazer... observa só, é só primeiro no local, né? Tem que trazer talheres. Está bem grande, olha, pessoal, trazer talheres, né? No dia das 12 às 14 horas, cidade ginástica. Então, tá aí o costelão, tá aí os convites, ó, esse já é meu, já está garantido. Todos os então, atletas do departamento têm para vender. Pessoal, olha só que maneira bem fácil de ajudar um departamento, ajudar realmente esses jovens a praticar um esporte e a gente poder bater no peito. Eu ajudei. Aqui, ó, R$25. Costelão, que é uma já tradicional. Então, o pessoal pode procurar na Sociedade Ginástica, nessa secretaria, ou com os atletas de punhobol. Faz assim, ó, faz de conta que é o candidato de vocês lá, o atleta. Então, o voto deles é você comprar o cartãozinho dele dia 20. Mas me fala uma coisa, essa experiência que tu teve lá na Europa, né? Você já estava lá atuando e acabou sendo o reforço e justamente o cara assim, mais maduro. Quer dizer, aquele cara que era vidraça, os outros se espelhavam em você. É o exemplo da turma, como é que é? Na verdade... Eu fiquei 3 meses na Suíça, fiquei morando lá em Wienau, na divisa com a Áustria, jogando pelo clube de Wienau. Foi um convite deles no final do ano passado que me levou para lá. Joguei os 3 meses jogando Campeonato Suíço, Copa da Suíça, lá é um pouco mais profissionalizado o negócio. São jogos todos finais de semana, até em função de distâncias, porque aqui no Brasil a gente anda... O rei que sabe, 10, 12 horas de ônibus para chegar em algum lugar para jogar. E lá, no máximo 2 horas de carro e está tudo resolvido. Então a gente joga todo sábado. Uma quarta-feira por mês, mais ou menos, tem os jogos da Copa da Suíça, que funciona mais ou menos como a Copa do Brasil do futebol aqui. Né? E depois que os meninos chegaram, eles ficaram uma semana na minha cidade lá. Eu organizei para eles treino, jantas, até churrasco a gente fez. Tu é o anfitrião, então. Até churrasco lá. Até churrasco a gente fez. Mas churrasco de gaúcho? É um churrasco meio gaúcho, meio suíço. Mas um churrasco de carne de gado. Depois eles foram para a Alemanha e eu fui de carro, de carona. Quando acabou o Mundial, eu voltei de carro, meio contrariado para a Suíça. Fiquei me coçando. E liguei pro pessoal e falei, pessoal, dá para voltar? Tem um lugar aí para jogar, que eu tô com saudade? Não, dá, pode vir. Aí eu peguei o carro e voltei para a Alemanha. Mas o treinador lá é meio caixão, esse treinador da seleção aqui brasileiro ou não? Não, o treinador da seleção eu não posso falar muito, porque... Olha que não te convoca mais, hein? Eu não tava jogando pela seleção, né? Então. Eu sou muito velho para essas coisas. Para a seleção, muito velho. Mas no time aí da Mas no time, eu liguei e falei, pessoal, dá para jogar? Pessoal, dá, pode vir. Eu peguei o carro e voltei para a Alemanha. E a questão de ser um jogador mais velho, né? Com 21 anos, hein? 21 anos, de velho, exatamente, é complicado. Mas, normalmente, o que eu preciso fazer mais na verdade, segurar daqui a pouco o psicológico dos guris. É dar um suporte mais psicológico mesmo, porque a habilidade os guris todos têm. E a maturidade que eles vão conseguir agora através do tempo. Exatamente. Né? E é uma coisa, é um comentário que rola, inclusive, na Suíça. Não foi um comentário que eu que fiz, ou um comentário de brasileiro. Foi um comentário. Existe hoje um time que domina o punhobol, um time alemão chamado Pfungstadt, que era a cidade de Pfungstadt. E, inclusive, nós jogamos contra eles no europeu, nós perdemos. E eles dominam o cenário hoje mundial. E a conversa que existe hoje no mundo do punhobol é que esse time da ginástica é o próximo time a incomodar o Pfungstadt, é o próximo time a bater de frente com eles. Então, é mais cabeça do que técnica mesmo. Mas isso tudo nós vamos saber depois desse time aí, se vai ser incomodação, mas logo depois dos reclames, né, dos nossos apoiadores.